Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, me chamo Anne Stransky, sou nutricionista, personal trainer e hoje eu tenho um assunto muito importante para falar com você, que é sobre o uso de laxantes. O uso de laxantes é muito frequente para quem tem um histórico aí de constipação intestinal, de prisão de ventre, para quem sofre com esse funcionamento intestinal, mas hoje eu vou explicar para vocês o porquê esse é o pior recurso para quem tem prisão de ventre e é um recurso, inclusive, que pode trazer sérias complicações de saúde. Qual seria o princípio do laxante, né? Seja aquele laxante que vende na farmácia, seja um fitoterápico muito conhecido, que também é vendido em farmácia, mas que as pessoas acham que é um recurso natural, mas não é. Seja aquele chá, né? Que é muito utilizado também para quem tem prisão de ventre, que também é um laxante, mesmo sendo uma erva, um chá, também tem efeito laxativo no seu intestino. O que o laxante faz com o nosso funcionamento intestinal? A nível intestinal, lá no seu intestino, você tem um movimento chamado movimentos peristálticos, que são os movimentos intestinais que fazem com que o quimo alimentar, né, o bolo alimentar, que quando chega lá embaixo no intestino, ele é quimo alimentar, e ele passa pelo intestino, liberando ele todos os nutrientes, fazendo com que o intestino absorva todos esses nutrientes, e aí forma então o bolo fecal, que deve sair sim do seu organismo, porque se a gente come todo dia, a gente precisa fazer cocô todo dia. O que acontece? Esses movimentos peristálticos, o laxante, ele acelera esses movimentos peristálticos. Por isso que muitas vezes as pessoas têm aquela urgência fecal, que a gente chama, que é aquela dor de barriga, a pessoa não consegue esperar, ela tem que sair correndo pro banheiro, e aí ela tem aquela diarreia. Porque o que acontece? O laxante, ele faz com que esse quimo alimentar, esse bolo alimentar, ele passe muito rápido por todo o seu intestino, e aí você consiga evacuar. Vai lá pro seu reto, e aí essas fezes saiam do seu corpo. Só que essa aceleração desse movimento peristáltico e esse quimo alimentar passar pelo seu intestino de forma muito rápida traz problemas de saúde. Por que, Nutri? A absorção dos nossos nutrientes, a gente come, né, digere, come, mastiga, tritura bem os alimentos, digere a comida lá no seu estômago, mas a absorção dos nutrientes, ela é feita a nível intestinal. Então, toda a absorção dos seus nutrientes, ela é a nível intestinal. E precisa de um tempo para que essa absorção seja feita. Então, tem uma velocidade ideal para que esse quimo alimentar passe pelo seu intestino e aí você consiga absorver os nutrientes que estão ali naquela comida, né, naquele quimo alimentar. Esse bolo fecal vai absorvendo água e aí então você evacue. O laxante, ele acelera esses movimentos peristálticos no intestino, então você come, digere, e aí quando chega no intestino, esse quimo alimentar, esse bolo alimentar, ele passa direto e você evacua. Ou seja, você tem uma péssima absorção de nutrientes. E a médio e longo prazo, o que esse uso recorrente de laxantes pode trazer? Uma má absorção de nutrientes, causando carências nutricionais absurdas, uma má formação óssea, pela perda que a gente tem nutricional, né, com o uso de laxantes, uma má absorção. Esses nutrientes, eles são importantes para toda a formação da sua imunidade e também para a formação da sua massa óssea, né, principalmente o cálcio. Então, o uso frequente de laxantes pode causar carências nutricionais severas, osteoporose, né, por conta da má formação óssea, pode causar também problemas renais, porque como você perde muita água nesse processo, você tem um desequilíbrio eletrolítico, né, entre sódio, potássio, os eletrólitos ali do nosso corpo. E aí é esse problema, isso pode causar problema renal, pode causar também problema cardíaco pelo mesmo motivo, né? Porque como você tem um desequilíbrio eletrolítico por conta dessa evacuação muito acelerada, da perda de líquido, isso pode trazer tantos problemas renais quanto problemas cardíacos. Isso pode trazer uma perda da sensibilidade das paredes intestinais. Então, se antes o paciente ele tomava um comprimido para evacuar, depois de um tempo, essas paredes do intestino, que são responsáveis por esses movimentos peristálticos, elas vão perdendo a sensibilidade. E aí um comprimido já não vai ser mais suficiente, ele vai ter que tomar 2, vai ter que tomar 3. E aí o intestino ele começa a perder a sua funcionalidade. Nosso corpo é muito inteligente. Se você tem um recurso externo para fazer com que o seu intestino funcione, ele vai ficar
preguiçoso, literalmente. Para que ele vai fazer esforço para se movimentar se você toma um comprimido, aquele comprimido externo, né, aquele recurso externo faz com que seu intestino funcione de forma acelerada e você evacue. Então, você fica com uma perda de sensibilidade das paredes intestinais, isso causa intestino preguiçoso e até problemas muito mais graves, como formação de pólipos intestinais e até de câncer de intestino. Então, não normalizem o uso de laxante para evacuar. Nosso corpo ele foi feito de forma que todos os nossos sistemas são integrados a ponto de fazer o seu corpo funcionar como deveria. Como fazer isso? Aí são várias questões relacionadas alimentares, relação à água, né, ao consumo de vegetais, ao comportamento intestinal, uma biomecânica da evacuação. A questão do funcionamento intestinal não é simples, mas você não importa quanto tempo você sofre com prisão de ventre. Tem tratamento, eu já peguei paciente que ficava 21 dias, 30 dias sem evacuar, que tinha que ir para o hospital fazer lavagem intestinal e hoje evacuou todos os dias porque aprendeu a treinar esse intestino a funcionar. E treinar esse intestino a funcionar, de longe, é tomar laxante. Então, sim, o uso frequente de laxantes pode trazer problemas graves e seríssimos de saúde, como eu falei, até formação de câncer, problemas renais, intestinais, osteoporose, carência nutricional, tirando os problemas, sintomas, né, como queda de cabelo, unha fraca, mau humor, ansiedade, enfim, cansaço, fadiga, desidratação, mas problemas também muito sérios de saúde. Então, não normalize o uso desses remédios, não importa quanto tempo você faz uso, tem tratamento. E o tratamento é ensinar o seu intestino, treinar o seu intestino, todo um passo a passo para treinar o seu intestino para funcionar todos os dias. Espero que depois desse vídeo você tenha mais conscientização sobre o uso destes recursos. Não faça mais uso destes recursos porque eles trazem problemas gravíssimos de saúde e você não tem necessidade de fazer uso destes recursos porque existe um outro caminho. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga, vou colocar o arroba aqui embaixo. Eu também tenho um site chamado Troninho Todo Dia, que eu falo muito sobre saúde intestinal e tenho também um curso para ajudar as pessoas nesse processo de saúde intestinal que influencia em todo o seu quadro de saúde físico, mental e emocional. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Se você ainda não me segue, clica aí, me segue, ativem as notificações e fiquem ligados que vem muito conteúdo de valor para ajudar vocês nesse processo. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigada.